Olá, meus irmãos. A paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Que Deus abençoe quem me ouve, que o Senhor possa vir falar conosco, sempre por intermédio da sua santa e poderosa palavra. Final de semana chegando e que Ele possa nos alinhar à vontade dEle nesse momento. É um momento oportuno que nós possamos exercer a nossa fé nos momentos mais difíceis, não é verdade? Vamos lá, vamos para a nossa conversa, que o Senhor possa vir falar conosco sempre por intermédio da sua santa e poderosa palavra, que é poderosa para transformar corações, que é poderosa para transformar pensamentos, que é poderosa para mudar as personalidades e o caráter de uma pessoa que está em dificuldade. Vamos lá? O texto hoje para a nossa breve meditação encontra-se justamente no Evangelho de Jesus Cristo, as boas novas de Cristo. Segundo Mateus, quero ler com vocês o capítulo 23, 2 versos apenas para aquilo que o Senhor quer falar conosco. 27 e 28, diz assim: Que aflição os espera, mestre da lei e fariseus. Hipócritas são como túmulos pintados de brancos, bonitos por fora, mas cheios de osso e de todas as espécies de impureza por dentro. Por fora parecem justos, mas por dentro seu coração está cheio de hipocrisia e maldade. Uma palavra dura, não é verdade, irmãos? E o Senhor Jesus estava ali do capítulo 23 ao 25, ele estava justamente predizendo a sua morte e tecendo alguns comentários finais. Aqui ele faz uma dura crítica em público aos fariseus, aos líderes judeus, aos líderes da comunidade judaica daquele momento. Entre eles estavam sacerdotes, fariseus, e eram os homens que falavam de Deus. Eles falam de Deus. Mas eu quero chamar a atenção, porque assim, em Apocalipse capítulo 1, versículo 6, versículo 12 diz, versículo 6 diz que nós somos feitos reis e sacerdotes. E todos nós falamos de Deus, não é verdade? Todos nós, que Deus me ajude, que seja feita a minha vontade, se for da vontade de Deus que aconteça, que o Senhor possa fazer a tua vontade em mim. Mas será que realmente é assim? Precisamos nos perguntar realmente se é a vontade de Deus que tem acontecido em nossa vida. Irmão, eu não tenho dúvida que a palavra ela se cumpre tanto para os ímpios como para os justos, tanto para aqueles que creem como para aqueles que não creem. Eu não tenho dúvida mais. A grande questão é a nossa escolha, de que lado nós vamos nos colocar. E os fariseus, eles deliberadamente rejeitaram Jesus, deliberadamente, na frente de todos, até mesmo incentivando e ali incitando as pessoas a não crerem com as suas atitudes, com o seu modo de comportar, com as suas intenções. O Senhor Jesus não criticava eles duramente pelo cargo que eles ocupavam. A função deles era sim justa. A grande questão era a motivação do coração deles. E aqui eu separei 2 versículos, o Senhor me deu, justamente porque eu creio que faz parte da essência da humanidade desde os primórdios. Vamos lá, vamos fazer as aplicações pertinentes ao texto que eu li? Começa falando assim: que aflição os espera, mestre da lei e fariseus, hipócritas. Se tinha algo que o Senhor Jesus criticava duramente, irmãos, era a hipocrisia. A hipocrisia está relacionada entre a aparência e a realidade. Ou seja, é aquilo que nós exigimos dos outros, mas nós mesmos nem fazemos. E o Senhor Jesus promete para ele que aflição os espera. O que quer dizer isso, irmãos? Que a hipocrisia ela atrai um grave, um severo juízo da parte de Deus. E nós precisamos entender isso. Para quê? Para que nós, logicamente, não venhamos a agir na hipocrisia, a agir como hipócritas. E como que eu ajo na hipocrisia, Alisson? É justamente quando a sua realidade e a sua aparência estão desconectadas. A gente aparenta algo, mas na verdade nós somos outros. E, bom, eu vou chegar lá. O Davi, o homem segundo o coração de Deus, ele aparentou, ele fez isso, ele agiu dessa forma. Quando? Justamente quando ele deixou de guerrear, justamente quando ele deixou de ir à luta. Ele passeava pelo palácio, viu Batseba, a esposa de Urias, e a desejou no seu coração. E a tomou como mulher, levando ela, usando do seu poder, usando daquilo que Deus tinha dado para ele, justamente para conquistar aquela mulher. E daquilo ele produziu o assassinato. Ele orquestrou o assassinato do seu esposo. Por quê? Porque ela engravidou.
no meio do caminho. Então foi justamente no momento que ele não quis lutar, no momento que ele devia estar na guerra, que ele praticou um dos piores pecados da sua vida. Foi justamente naquele momento que ele decidiu deliberadamente ficar em casa, passeando. Viu ela, a beleza dela o atraiu, só que era uma mulher de outro. Era mulher de outro, e a mulher de outro traz maldição para nós. E o que aconteceu? Bom, ele demorou a se arrepender, ele tentou maquiar. O que ele fez primeiro? Mandou Urias para a frente da batalha para que ele fosse morto. Produziu morte, o pecado sempre produz morte, ou em nós e no outro. Mas começou a produzir morte nele, por quê? Porque ele não confessou. Durante muito tempo, tentando preservar talvez o seu reinado, tentando preservar aquilo, escondeu. Mas nós não escondemos nada de Deus. E olha o que ele relatou justamente no Salmo 32, versículo 2, referente àquilo que tinha acontecido. Ele fala assim: feliz aquele que o Senhor Deus não acusa de fazer coisas más, e que não age com falsidade. Falsidade aqui é a hipocrisia, irmão. Ela pode ser relatada como hipocrisia. Enquanto não confessei o meu pecado, eu me cansava, chorando o dia inteiro. De dia e noite tu me castigaste, ó Deus, e as minhas forças se acabaram, como o sereno que seca no calor do verão. Não parece o deserto? Então eu confessei o meu pecado e não escondi a minha maldade. Ele sabia que tinha maldade no coração dele. Dentro de nós sempre vai ter as duas coisas, irmão. Resolvi confessar tudo a ti, e tu perdoaste todos os meus pecados. Todos os meus pecados. E o Senhor, ele perdoa. O Senhor, ele tem o perdão disponível para nós. A diferença é que aqueles fariseus, eles não reconheceram, irmão. Nós não vamos ser condenados pela nossa maldade. Nós não vamos ser condenados pelo nosso pecado. Nós não vamos ser condenados pela nossa injustiça. Nós vamos ser condenados por não aceitar o perdão de Deus. E essa é uma verdade das Escrituras. Davi viveu isso. A palavra fala que ele definhava por dentro, que ele se sentia sem forças, isolado, sem vontade. Aqui o retrato desse salmo é que nós percebemos que ele estava sem vontade de viver. E esse é o juízo divino que vem justamente para quem age na hipocrisia. Agora, olha o que o Senhor continua falando. São como túmulos pintados de branco, bonitos por fora, mas cheios de osso e toda espécie de impureza por dentro. Esses túmulos pintados por branco são uma figura que o Senhor Jesus usa da realidade da época. Ali a comunidade pintava os túmulos de branco e enfeitava a sua superfície porosa. Para quê? Porque todas as pessoas que vinham visitar Jerusalém justamente na época das suas festas, não chegassem perto dele. Ela servia como uma advertência naquele momento, simplesmente para que não chegassem, para que não se tornassem cerimonialmente impuros e fossem impedidos de participar assim das festas, perdendo a sua viagem. Mas o que o Senhor Jesus está dizendo justamente para eles é que a maquiagem da alma não engana a Deus. A maquiagem da alma não engana a Deus. E o Senhor compara justamente a eles, a esse sepulcro, que as pessoas não deveriam chegar nem perto deles. E isso é uma verdade que as Escrituras nos traz, irmãos. As Escrituras nos traz a realidade da hipocrisia. Por quê? Porque eles aparentavam algo que não eram. Viviam de aparência. Viviam justamente pela função de querer aparentar. Muitas vezes o Senhor Jesus mostra em Mateus capítulo 6 sobre o jejum, sobre a oração, o que a mão nossa direita, a mão esquerda não deve saber. Isso não quer dizer que nós devamos fazer alguma coisa em público. Não, podemos fazer. O que nós não devemos fazer é para mostrar justamente piedade, para fazer com a intenção de se mostrar para as pessoas. Tem muitas pessoas que agem dessa forma, irmãos. Tem muitas pessoas que só fazem o bem com uma finalidade, de aparecer para os outros. Isso não quer dizer que nós não devemos fazer o bem, deve, mas não deve ser essa a motivação do nosso coração. O Senhor Jesus aqui está avaliando justamente a motivação. Então a maquiagem da alma, irmão, não engana a Deus, sabe? Não engana. Muitas vezes vamos para a igreja, muitas vezes vamos para algum lugar, para uma festa, e ficamos desesperados porque esquecemos o Rivotril em casa. Eu quero repetir isso. Muitas vezes vamos para um lugar público e esquecemos ficamos desesperados porque esquecemos o Rivotril em casa. Por quê? Porque é o Rivotril que acalma a nossa alma e não o Senhor que está acalmando. E o Senhor está vendo como que está tudo lá dentro do coração. Olha o que o livro da sabedoria, Provérbios 26, diz a respeito disso. Quero ler do versículo 23 ao 26. Fala assim, ó: o hipócrita
que odeia esconde o seu ódio atrás da bajulação. Ele pode falar muito bem, mas não acredite no que ele diz, porque o seu coração está cheio de ódio. Ele pode disfarçar, mas todos acabarão vendo a sua maldade. Quem coloca uma arma... só até aqui, aliás, é só até o 26. Eu não li o 23, agora eu quero ler o 23, irmãos. Eu esqueci de ler o 23. Fala assim, como o verniz cobre um pote de barro, as palavras fingidas encobrem o coração. O hipócrita que odeia esconde o seu ódio atrás da bajulação. Eu acionei o versículo 24. Mas é importante esse versículo 23, que é justamente isso que eles queriam fazer. Uma maquiagem. Eles se maquiavam, se enfeitavam com suas roupas bonitas, com as suas vestes longas, como o Senhor Jesus pode denotar em todas essas aflições que o espera aqui. Ele repete isso 7 vezes no capítulo 23. E muitas vezes nós nos comportamos dessa forma, irmão. Muitas vezes estamos acabados por dentro e mostramos estar bem por fora, sabe? E logicamente eu não estou aqui, irmão, falando para você sair expondo a sua fraqueza para as pessoas, principalmente para quem não tem maturidade, mas da mesma forma que tem pessoas ruins e que nos deixam com medo de justamente de expor as nossas feridas, de expor aquilo que é ruim de nós por dentro, tem pessoas boas. Tiago fala Tiago fala na sua epístola, no capítulo 5, no versículo 16, procurem os presbíteros. O presbítero fala de alguém que é maduro na fé. Confessem os seus pecados uns aos outros e sejam curados. Sejam curados. É necessário, irmãos, que haja essa ação de interação com as pessoas, de nós confessarmos as nossas fraquezas. É necessário que haja pessoas assim na nossa vida. É necessário que tenha, sabe, que nós não venhamos a nos mover por aparência, sabe? Nós devemos sim confessar a Deus os nossos pecados, devemos sim, mas a cura ela vem justamente da confissão ao próximo, justamente de quebrar um orgulho da nossa alma, justamente de quebrar algo dentro do nosso coração que foi construído. Agora as pessoas se internam dentro de si mesmas, sabe, escondendo, tentando ali, e o que vai acontecer? Apodrecer os ossos, como Davi falou. Quando escondi o meu pecado, os meus ossos se apodreceram. Não existe isso, irmão. Olha, eu sei que não devemos confessar para todo mundo, como eu disse, mas deve haver da nossa parte uma procura de pessoas a qual nós possamos sim simplesmente ter a confiança de expor e que possam nos ajudar a segurar pela nossa mão na caminhada e nos indicar um caminho, alguém que possa nos liderar para a saída desse inverno da alma, para a saída desse deserto, pessoas que já passaram por isso. E sabe, tenho plena convicção de que Deus colocará pessoas assim ao nosso lado, como colocou na minha vida e como vai colocar na sua, meu irmão, na sua, minha irmã, se for esse o seu caso. Olha, ele continua falando assim, por fora parecem justos. Por fora parecem justos. Mas sabe qual que é a verdade, irmão? Não existe cristão sem cruz. Eu quero repetir. Não existe cristão sem cruz. Não tem como aparentar ser algo que não é. Não tem como. Não existe cristão sem cruz. E olha, eu quero falar porque em Lucas 9, 23, uma das ordens do Senhor Jesus é negarmos a nós mesmos, negarmos o nosso orgulho, a nossa arrogância, a nossa aparência e tomar a nossa cruz diariamente, irmãos. A palavra fala que é diariamente. Então, não caia nessa cilada do inferno, não caia nessa armadilha. Nós vemos isso desde o começo da humanidade. A primeira coisa que Adão fez quando pecou foi, o que ele fez? Ele tentou fazer com a própria mão, ele tentou se esconder, irmão. Tentou se esconder. A cruz de Jesus mostra justamente a sua vergonha, o seu sofrimento, justamente aquilo que ele se expôs por amor a nós. Olha, o Adão, ele pegou as árvores ali e teceu para ele uma própria roupa. Por quê? Porque ele sentiu vergonha do Senhor Jesus, do Deus o Pai, naquele momento. Desde o princípio, dos primórdios da humanidade, nós vemos essa necessidade de esconder e se mover por aparências. Agora, olha o que ele fala, mas por dentro o seu coração está cheio de hipocrisia e de maldade. Aqui eu quero falar por final. Por quê, irmão? Não adianta nós, falarmos palavras bonitas que exalam ódio e terror. Não adianta
Sabe, enquanto nós exalamos ódio e terror por dentro, não adianta falar palavras bonitas, não adianta dizer, ó Deus excelso e soberano Deus nas nossas orações, não adianta, irmão, sendo que o nosso interior está exalando, irmão, hipocrisia e maldade, está exalando ódio e terror. Não adianta, é necessário nós abrirmos a boca para jogar isso tudo para fora. Se nós não abrirmos a boca, nós vamos morrer engasgado, irmão. Nós vamos morrer engasgado, meu irmão. Eu estou pregando aqui para a pessoa que está com dificuldade de se expor. Que o orgulho tem mantido ela em vergonha, trancado dentro de um quarto, escuro, em depressão, em ansiedade, com transtornos bipolares e todo transtorno de doenças psicomáticas que possam haver. Eu estou pregando aqui para pessoas que estão, sabe, sinceramente com vergonha dos seus atos. Eu quero te dizer, irmão, a vergonha, se nós confessarmos, ela é temporária. Ela pode até aparecer ali num momento. E essa vergonha não procede de Deus. Deus, ele nos constrange. Nos constrange. Olha o que o evangelista João fala no seu primeiro capítulo, na sua primeira epístola, no capítulo 2, do versículo 9 ao 11. Ele diz o seguinte: quem diz que vive na luz e odeia seu irmão está na escuridão até agora. Quem ama o seu irmão vive na luz. E não há nessa pessoa nada que leve ela a... E não há nessa pessoa nada que leve alguém a pecar. Mas quem odeia o seu irmão está na escuridão, anda nela e não sabe para onde está indo. Porque a escuridão não deixa que essa pessoa a enxergue. E aqui eu quero fazer um ponto. Por quê, irmão? Porque muitas vezes, para nós nos direcionarmos ao nosso destino profético, ou seja, a nossa promessa, nós precisamos enxergar realmente a nossa condição, enxergar para onde nós estamos indo. E aqui eu quero fazer uma ressalva, porque nenhum vento é favorável para quem não sabe aonde vai. Não adianta aparentar, não adianta se você não sabe. Você já viu que a maioria das pessoas não sabem para onde está indo? Não sabem. Para onde você está indo, irmão? Para onde você está indo, irmã? Onde você está? Foi a pergunta que Deus fez para Adão. Aonde você está? Por quê? Porque nós precisamos enxergar aonde nós estamos, para nós podermos traçarmos um caminho, uma rota, um destino. Então, falar palavras bonitas que exalam ódio e terror não vai ajudar. Nesse momento vai ajudar é a sinceridade do nosso coração. E precisamos entender que nesse caso, o relógio não trabalha para nós. O relógio não trabalha para você, irmão. O relógio não trabalha para você, irmão. O relógio não trabalha para o irmão Alisson. Se nós verdadeiramente não decidirmos, sabe, entregar no altar de Deus tudo aquilo que é de maldade de dentro do nosso coração. Olha o que o próprio evangelista João fala na sua primeira epístola, 1 João capítulo 4, agora só o verso 20, que diz assim: se alguém diz eu amo a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso. E nós sabemos que o mentiroso ele é filho do diabo. Pois ninguém pode amar a Deus a quem não vê, se não amar o seu irmão a quem vê. E por mais que ele tenha feito mal a nós, por mais que ele tenha feito, sabe, e tenha feito, causado uma ferida enorme na nossa alma, como qualquer uma daquelas que eu já falei para vocês, abuso, abandono, rejeição, humilhação e vergonha, nós devemos perdoar e amá-lo. A raiz do amor é o perdão. E aqui eu quero partir para o final. Porque assim nós não agiremos com hipocrisia, assim nós não agiremos como aqueles que falam de Deus, mas não conseguem perdoar. Porque a base do reconciliação com Deus, ela é justamente o perdão, irmão. E como eu faço, Alisson? É o que o Joel fala no seu livro profético do capítulo 2, no versículo 13 e 14, que ele diz o seguinte: em sinal de arrependimento não rasguem as roupas, mas sim o coração. Ou seja, nós temos que abrir o coração para o Senhor, mostrar tudo que está lá dentro, porque ele já sabe, na verdade, ele sabe que aquilo tem feito mal. Voltem para o Senhor nosso Deus, pois ele é bondoso e misericordioso, é paciente e muito amoroso, e está sempre a mudar de ideia, a não castigar. Talvez o Senhor nosso Deus mude de ideia e abençoe o seu povo, dando-lhe boas colheitas. Então vocês poderão apresentar a Deus as ofertas de alimento e de vinho. Aí sim o Senhor ouvirá as nossas orações. Então não adianta nós falarmos palavras bonitas, sabe? Porque aí o relógio vai começar a não trabalhar para nós. Os fariseus, irmãos, eles condenaram Jesus. Eu quero ler com vocês justamente o texto
em como ele se move para a aparência. Em João, capítulo 18, no versículo 20, fala que o julgamento de Jesus diante de Caifás terminou nas primeiras horas da manhã. Em seguida, foi levado ao palácio do governador romano. Seus acusadores, esses aqui, a qual Jesus, foi por causa desse discurso que eles condenaram Jesus, que eles decidiram na sua mente ao tempo todo matar Jesus. Ele fala, seus acusadores não entraram, pois se contaminariam e não poderiam celebrar a Páscoa. Olha com o que eles estavam preocupados, estavam cheios de ódio, mas estavam discursando morte. Lá de frente o governador estava discutindo a morte de um homem que nunca pecou. E no versículo 30 fala assim, aí o Pilatos pergunta, qual que é a acusação que vocês têm contra ele? Ele fala, não teríamos entregue ao Senhor se não fosse um criminoso, não apresentaram prova. Agora, ele fala assim, então levem e julguem. Ele fala assim, não, é o Senhor que tem que julgar, porque nós não podemos o matar. Olha só o que fala, só os romanos têm direito de executar alguém. Eles queriam a morte, a intenção deles era clara, dentro do coração. A aparência levou ao ódio e à morte que contamina. Mas eu quero terminar com vocês justamente com uma pessoa que é aquela mulher de João 4, a mulher samaritana. A palavra fala que ela ia ao poço justamente ao meio-dia para evitar de ser vista pelas outras mulheres, porque ela já tinha se casado 5 vezes e todos falavam mal dela. Ela se preocupava justamente, se escondia, se preocupando justamente com aquilo que ela tinha feito de errado no passado. Talvez um relacionamento, como se chama hoje de rebote, um relacionamento para esquecer o outro, sem se preocupar em se curar primeiro, ou então um relacionamento de aparência para atacar a outra pessoa. Isso é o que é chamado de relacionamento rebote hoje, sem saber que ela estava fazendo mal a si mesma. E o Senhor Jesus trata o coração dela, mostra que tem água viva, ela se interessa, mas eu quero ler João 4, 22, que fala, vocês samaritanos muito pouco a respeito daquele que o adoram. O Senhor Jesus não está negando que ela não adora a Deus, ela adora, mas ela tem pouco conhecimento. Nós adoramos com conhecimento, pois a salvação vem dos judeus. O Senhor Jesus está mostrando que o conhecimento da verdade é que liberta para aquela mulher. E aí ele fala, qual que é a intenção do Pai? Mas está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois o Pai procura pessoas que o adorem desse modo. Irmãos, se o Pai procura pessoas que o adoram desse modo, é porque tem muita pessoa adorando por aparência. E qual que é o segredo, Alisson? É justamente o que ele fala, espírito em verdade. Espírito, irmão, é a nossa essência e não a nossa carne. A nossa carne continua pecadora. Nós somos pecadores pela nossa carne, mas a nossa essência não pode ser pecadora. A nossa essência é o Espírito de Deus. Paulo fala que nós andaremos no Espírito. Então, um adorador em Espírito anda em justiça e retidão, sabendo que Deus vê ele em todas as situações, mesmo naquele momento que ele não vê. Vivemos para agradar e fazer a vontade do Pai. E a verdade fala justamente do conhecimento da vontade do Pai sob o propósito em nossa vida. Então que nós venhamos a ser, não como os fariseus, mas como um adorador que adora em espírito e em verdade. Gostaria de deixar essa mensagem com vocês, irmãos. A paz do Senhor Jesus esteja com todos. Até a próxima. Tchau, tchau.